Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre química orgânica, mais especificamente sobre classificação dos carbonos e classificação das cadeias carbônicas. Vamos lá? Então assim, classificação dos carbonos, tá? Nós vamos classificar os carbonos que estão na cadeia carbônica. Tá? Nós vamos classificar um por um, não é uma classificação das cadeias carbônicas, e sim dos carbonos. Então, cada carbono na cadeia carbônica ele vai ter uma classificação, que pode ser primária, secundário, terciário ou quaternário. Tá? Vamos estudar cada um deles agora. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o carbono primário. Tá? Bem, o que é o carbono primário? É o carbono, é o átomo, né, de carbono que está ligado a apenas, pessoal, a apenas um outro átomo de carbono, ok? Tá? Vamos fazer a seguinte análise, esse carbono aqui, tá? Este carbono, vocês conseguem observar que ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono? Então, se ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono, nós vamos classificar ele como carbono primário, que nós vamos representar pela letra P, tá? Então aqui, vamos colocar do ladinho aqui um Pzinho. Então esse carbono aqui está classificado dentro dessa cadeia carbônica como carbono primário, pois ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Agora nós vamos analisar o outro átomo de carbono, tá? Então o que está acontecendo aqui? Esse outro átomo de carbono, ele também vai receber uma classificação. E como ele, assim como o primeiro, ele também está ligado a um único outro átomo de carbono, ele também vai receber uma classificação como carbono primário. Tá? Então vejam, classificação de carbono primário ele leva em consideração a quantidade de outros átomos de carbono que o carbono que está sendo classificado está conectado, está ligado, né? Tem uma ligação covalente, tá bom? Vamos para a próxima classificação. Carbono secundário. Bem, pessoal, o que é o carbono secundário? É o átomo de carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. Tá? Então, ele está ligado a dois outros átomos de carbono. Tá? Então, quando isso acontecer numa cadeia carbônica, ele vai receber um nome de carbono secundário. Tá? Vejamos aqui os exemplos. Vamos olhar para este átomo de carbono aqui. Ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Diretamente, tá, pessoal? Claro que tem dois outros átomos de carbono aqui, mas conectado a esse átomo de carbono aqui diretamente, só tem um. Então, ele vai receber uma classificação como carbono primário. Tá? Agora, vamos classificar esse átomo de carbono aqui. Ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? A dois. Esse da direita e esse da esquerda. Então, se ele está ligado a dois outros átomos de carbono, ele vai receber uma classificação como carbono secundário, que eu vou colocar um Szinho aqui de secundário. Tá? Já o carbono da direita, ele está conectado a apenas nesse carbono secundário. Então, esse carbono aqui, pessoal, ele é um carbono primário. Observem bem, cada carbono ele vai ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, todos os carbonos eles vão receber, excepcionalmente, uma classificação apenas. Se ele é primário, ele não vai ser primário e secundário. Ou ele é primário, ou ele é secundário, ou ele é terciário, ou ele é quaternário. Tá? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Olhem para essa nossa outra cadeia carbônica aqui do ladinho. Esse carbono aqui, pessoal, vou marcar aqui com um asterisco. Não, asterisco não, porque isso recebe outra nomenclatura aqui na química que a gente vai estudar mais lá no final do ano. Tá? Então aqui, nós temos esse carbono aqui, ele está ligado nesse e
neste. Então, aqui, ele vai ser um carbono secundário. Está ligado a dois outros átomos de carbono, então ele é um carbono secundário. Quando nós vamos olhar para esse átomo aqui, de carbono, ele também vai estar ligado a outros dois átomos de carbono, então ele também vai receber uma classificação secundária. E aqui, por fim, também ligado a dois outros átomos de carbono, ele também vai ser um carbono secundário. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Vamos seguir. Carbono terciário é o átomo de carbono que está ligado a três outros átomos de carbono. Tá? Quando isso acontece, ele vai receber o nome de terciário, que a gente vai representar pela letra T. Então, ó, vejam bem, vamos classificar todos, tá? Deixa eu trocar de cor aqui, pelo vermelhinho. Então, ó, esse átomo de carbono aqui, ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono, então ele é primário. Tá? Esse átomo de carbono aqui, ele está ligado a unicamente um outro átomo de carbono, então ele também é primário. Esse aqui, mesma coisa, está ligado só em um átomo de carbono, então ele também é primário. E por fim, nós temos esse átomo de carbono aqui, ó, que ele está ligado, pessoal, observem bem, ó, ele está ligado a esse e a esse. Então são três átomos de carbono ligados nele. Então ele vai receber a nomenclatura de terciário. Ok? Vamos para a próxima cadeia aqui do ladinho. Então nós temos aqui, ó, esse átomo de carbono, ó, ele está conectado a dois outros átomos de carbono. Então ele é um carbono secundário. S de secundário. Esse átomo de carbono, ó, ele também está ligado a outros dois átomos de carbono. Então ele também é secundário. Esse, mesma coisa, secundário. Agora este aqui, pessoal, ó, ele está ligado a três átomos de carbono. Ó. Aqui, aqui e aqui. Então ele é terciário. Vai receber um Tzinho. Agora, por fim, esse está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Então ele é um carbono primário. Tá? E por fim, nós temos a classificação de carbonos quaternários. O que é um carbono quaternário? É um átomo de carbono que está ligado a quatro outros átomos de carbono. Tá? Lembrando, tá, pessoal, da nossa aula anterior, que o carbono ele é tetravalente. E o que isso significa? Que ele faz quatro ligações. Então ele não pode estar ligado a cinco outros átomos. Ele vai estar ligado no máximo a quatro outros átomos de carbono. Então não vai passar disso. Por isso que a classificação dos carbonos vai ser carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, porque o carbono faz quatro ligações. Tá? Então vamos lá. Esse átomo aqui, ó, está ligado a quatro outros átomos de carbono. Ó. Tranquilo? Então ele vai receber uma nomenclatura de quaternário, um Qzinho de quaternário. E os outros átomos que estão nas extremidades, pessoal, cada um deles está ligado nesse átomo central. Então cada um deles vai receber a nomenclatura de primário. Ok? Agora, aqui, ó, vamos observar bem, tá? Eu tenho naquela cadeia ali, eu tenho aqui, ó, um único átomo quaternário, ó. Ele está ligado 1, 2, 3, 4 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono quaternário. Tá? Agora, esses átomos aqui, ó, esse átomo aqui e esse, eles vão ser carbonos primários. Por quê? Porque eles estão ligados a apenas um outro átomo de carbono. E os outros, pessoal, eles estão ligados, né, a dois outros átomos de carbono. Ó. Esse está ligado a 2, então ele é secundário. Esse está ligado a 2, secundário. Esse está ligado a 2, secundário. E aqui, por fim, também secundário. Tá? Então, a classificação de carbonos dentro da cadeia carbônica, ela é tranquila. Só tem que prestar atenção e observar que essa contagem é apenas em relação a outros átomos de carbono.
Não a átomo de hidrogênio, a átomo de enxofre, a átomo de oxigênio, nitrogênio. Ela leva em consideração apenas a quantidade de ligações que cada carbono faz com outros átomos de carbono. Tá ok? Agora nós vamos estudar a classificação das cadeias carbônicas, tá? Então nós não vamos classificar agora cada carbono, nós vamos classificar a cadeia carbônica como um todo, tá? Então cada cadeia carbônica vai receber uma nomenclatura específica. Por exemplo, tá? Essas cadeias carbônicas elas podem ser abertas, fechadas ou aromáticas, tá? Então nós vamos começar com a classificação das cadeias abertas. Então as cadeias abertas, ou também podem ser chamadas por acíclicas, elas podem ser classificadas, primeiramente, quanto ao tipo de ligação entre carbonos, simples, dupla ou tripla. Né? Lembram, ó, o carbono pode fazer 4 ligações simples, pode fazer duas ligações simples e uma ligação dupla, pode fazer uma ligação tripla e uma simples, e assim como ele também pode fazer 2 ligações duplas. Tá? Então, se a cadeia for saturada ou insaturada, vocês vão ter que levar em consideração essas ligações simples, duplas ou triplas. Mas sempre, pessoal, prestem bem atenção, sempre entre átomos de carbono. Entre átomos de carbono. Mais uma vez, entre átomos de carbono. Então vamos começar a fazer uma análise aqui das cadeias saturadas. Possuem apenas ligações simples entre átomos de carbono, tá? Vou ser bem enfático aqui, entre átomos de carbono, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui tem uma ligação tripla, pessoal, mas não está entre átomos de carbono, ó. Tem um átomo de nitrogênio e um átomo de carbono. Então aqui não é uma insaturação. Essa cadeia, portanto, ela é saturada, ó, porque eu só tenho ligações simples entre átomos de carbono. Ó. Essa ligação tripla aqui e essa ligação dupla aqui, elas não estão entre átomos de carbono. Portanto, essa cadeia aqui é classificada como cadeia aberta e saturada, porque não tem nenhuma ligação dupla nem tripla entre átomos de carbono. Agora, observem bem a diferença. Ó. Vou aqui para as cadeias insaturadas. Ó. Possuem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Então, ó, observem bem, pessoal. Ó. Essa ligação dupla aqui, ela está entre átomos de carbono. Ó. Então, quando isso ocorre, essa cadeia ela é classificada como aberta, porque ela tem 2 extremidades, tá? E também é classificada como insaturada, porque eu tenho essa insaturação aqui, ó. Essa ligaçãozinha dupla entre átomos de carbono faz com que essa cadeia não seja saturada, e sim insaturada. Então, ela tem uma insaturação aqui. E essa insaturação é, respectivamente, relacionada à ligação dupla, nesse caso, ou tripla, entre átomos de carbono. Se não for entre átomos de carbono, a cadeia é saturada. Se for entre átomos de carbono, a cadeia é insaturada. Próxima classificação. Então, ó, continuamos ainda com cadeias abertas ou acíclicas, só que agora nós vamos classificar quanto à presença de heteroátomo, ou seja, átomo diferente de carbono entre carbonos, tá, pessoal? Então, lembrem-se, né? Eu tenho aqui carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, esses átomos aqui, eles, além de outros, claro, né? Eles podem aparecer na cadeia carbônica, né? Por isso que este heteroátomo é um átomo diferente de carbono. Só que não vai acontecer do hidrogênio. Por que não vai acontecer do hidrogênio? O hidrogênio não vai acontecer porque o hidrogênio faz apenas uma ligação. Então ele não vai aparecer entre átomos de carbono, ele sempre vai aparecer ligado aos átomos de carbono ou outros átomos, mas apenas com uma ligação. Tá? Então aqui, pessoal, ó, cadeias homogêneas não possuem heteroátomo. Não possuem heteroátomo. Então, ó, mas eu tenho um nitrogênio aqui, Thiago. Sim, mas ele não está entre átomos de carbono. Portanto, se eu não tenho nenhum outro átomo
entre outros átomos de carbono, essa cadeia é uma cadeia aberta e homogênea. Agora, por outro lado, eu tenho aqui, ó, esse átomo de nitrogênio, ó, é uma cadeia heterogênea, porque possui um heteroátomo. E o que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre outros dois átomos de carbono. Então, se eu tenho um átomo diferente de carbono entre átomos de carbono, como é o caso do nitrogênio aqui, essa cadeia ela é heterogênea. Heterogênea, um heteroátomo na cadeia carbônica. O oxigênio aqui, observem bem, ele não é um heteroátomo. Por quê? Porque ele não está entre átomos de carbono. Certo? Próxima classificação. Nós temos, ó, cadeias abertas ou acíclicas ainda, só que agora nós vamos classificar a cadeia carbônica quanto à classificação dos carbonos primários, secundários, terciários e quaternário. Então aqui, se a cadeia possui apenas carbonos primários e secundários, ela recebe o nome de cadeia normal, como é o caso aqui, ó. Eu não tenho aqui, ó, carbono nem terciário nem quaternário. Então eu tenho aqui carbono primário, porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Esse aqui é secundário, porque está ligado a dois outros. E este é primário, porque está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Então observem bem, eu tenho somente carbonos primários e secundários. Então quando isso ocorre, essa cadeia é normal. Tá? Agora, por outro lado, nós temos as cadeias ramificadas. O que é uma cadeia ramificada? Tem que ter pelo menos um átomo terciário ou pelo menos um átomo quaternário. Pelo menos, não quer dizer que tenha que ser apenas um. Não, é pelo menos, pode ser um ou mais. Tá? Então vamos lá. Vamos classificar todos os carbonos. Então, quando for classificar entre cadeia normal ou ramificada, tem que classificar os carbonos para ver se não tem nenhum terciário ou quaternário. Então, este átomo de carbono aqui, tá? Ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono, então, portanto, né, por convenção aí, ele é tido como um carbono primário. Este aqui está ligado a apenas um átomo de carbono, ele é primário. Agora, esse aqui, pessoal, ó, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono terciário, Tzinho. Esse aqui, primário, e esse aqui, primário. Tá? Então, como eu tenho um átomo terciário aqui, essa cadeia ela é uma cadeia ramificada. Tá? Agora, nós vamos classificar aqui as cadeias fechadas. Tá? Então, as cadeias abertas. Retomando, tá, pessoal? Ó, vamos aqui. Retomando, tá? Cadeias abertas podem ser saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas e normais ou ramificadas. Agora, nas cadeias fechadas, é a mesma ideia. Então, eu vou classificar a cadeia em aberta ou fechada. E aí, as cadeias fechadas, elas também recebem essa classificação saturada, que segue com o mesmo conceito das cadeias abertas, que possuem apenas ligações simples entre átomos de carbono, como é o caso aqui, só tem ligações simples. Essa ligação dupla, ela não está entre carbonos, então ela não é uma insaturação. Ou insaturada, que possuem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Então eu tenho aqui, ó, uma ligação dupla, ó. Eu tenho uma insaturação aqui. Então essa insaturação faz com que a cadeia seja insaturada. E como ela não tem extremidade, ela é classificada como cadeia fechada ou alicíclicas. Tá? Fechadas ou alicíclicas. Normalmente as literaturas trazem alicíclicas e não fechadas. Então saibam bem esses conceitos aqui e os nomes, né? Agora, além de saturada, elas vão ser, né, nas cadeias abertas eram homogêneas ou heterogêneas, e na cadeia fechada elas vão ser homocíclicas ou heterocíclicas. Heterocíclicas por quê, pessoal? Porque eu tenho
um átomo diferente de carbono, ó, ligado a 2 outros átomos de carbono, ou seja, entre átomos de carbono. E aqui, quando isso não ocorre, ó, observem bem, eu tenho só átomos de carbono. Se eu tenho apenas átomos de carbono e a cadeia é fechada, ela não é homogênea, ela é homocíclica. Tá? Aqui não é heterogênea, ela é heterocíclica. Tá? E aqui, por fim, nós temos que as cadeias fechadas ou alicíclicas, elas podem ser normais ou ramificadas. Normais, só tenho carbonos primários ou secundários. Neste caso aqui, eu tenho apenas carbonos secundários. Então, se eu tenho apenas carbonos secundários, é uma cadeia normal. Por outro lado, cadeias ramificadas, eu tenho que ter um carbono, pelo menos um carbono terciário, ou pelo menos um carbono quaternário, que é o caso aqui. Esse carbono aqui é um carbono terciário. Ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. E esse aqui é primário, esse é secundário e esse é secundário. Mas eu tenho um terciário e isso faz com que essa cadeia seja ramificada. Tá? Retomando então, pessoal, as cadeias podem ser abertas ou fechadas, podem ser saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas, normais ou ramificadas. Tá? Então todas as cadeias vão ter esse conjunto de classificação. Ah, uma cadeia ramificada. Mas ela também pode ser aberta ou fechada. Ela também pode ser saturada ou insaturada. Ela também pode ser homogênea ou heterogênea. Então, é um conjunto de classificação. Cada cadeia carbônica recebe esse conjunto de classificação. Ok? Agora, por fim, uma outra classificação, que são as cadeias aromáticas. Bem, o que são as cadeias aromáticas? Possuem pelo menos um núcleo aromático, que podem ser mononucleares, ou seja, eu tenho só um núcleo aromático. O que é um núcleo aromático? É um núcleo que tem 6 átomos de carbono, pessoal, ó, com ligações simples e duplas alternadas, que muitas vezes pode aparecer assim para vocês, ó, que é uma estrutura de ressonância, tá? Então, o que vocês têm que saber por hora? Que um anel aromático ele tem que ter 6 carbonos, tá? E ligações duplas e simples alternadas. Quando isso acontece e ele está aqui solito, isso quer dizer que a classificação ela é aromática, tá? Não tem aromática aberta, tá, pessoal? Ou ela é aromática, ou ela é fechada, ou ela é aberta. Não tem aromática e fechada, tá? Ou é aberta, ou é fechada, ou é aromática, tá bom? Então aqui, nesse caso, mononuclear. Só tem um anel aromático. Lembrando, o que é um anel aromático? Tem que ter 6 átomos de carbonos com ligações duplas e simples alternadas, como está aparecendo aqui. Que pode aparecer muitas vezes representado apenas com um ciclo aqui no meio do anel com 6 carbonos, tá bom? Se ela for aromática e receber a classificação de mononuclear, acabou por aí. Agora, se ela tiver 2 núcleos, ela vai ser polinuclear, tá? Possui mais de um núcleo aromático. E aí, neste caso, ela pode ser classificada em isolados, ó, quando os 2 anéis são... Deixa eu voltar aqui. Quando os 2 anéis são separados, tá? Então tem aqui, ó. Tá separado, ó, podem ver, eles não estão conectados, ó, juntos, né, no caso, eles estão conectados por esse átomo de carbono aqui, mas eles estão separados um do outro, ou eles podem ser condensados, que daí no caso eles estão, ó, juntinhos aqui, ó, colados um no outro. Então, podem ser mononuclear, só um núcleo aromático, ou polinuclear. Se for polinuclear, pode ser ainda classificados em isolados, se os núcleos estiverem separados, ou condensados, se eles estiverem juntos, tá? Então, por hoje é isso aí, pessoal, tá? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.